Vamos subir o quadro aqui? Trouxeram o quadro aí? Mais forte o aplauso para Jesus. Hoje o quadro, hoje vai ser forte. O teclado pode descer também. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler a primeira frase juntos no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Toda a Escritura é divinamente... Mais uma vez. Toda a Escritura é divinamente... Eu vou continuar o resto. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Continuação. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quem ama a palavra de Deus aí? Hoje nós vamos conhecer o poder, a perfeição, a glória da palavra de Deus e o que ela pode causar em nós. E se eu fosse você, pegava uma caneta, um papel para anotar. Se eu fosse você, pegava aí pelo menos as notas aí do seu celular para anotar, porque hoje tem muita palavra que você vai aprender, muita coisa que você vai absorver, que vai mudar a sua história. Cadê o nosso saxofonista? Está por aí? Tem que correr, dando cambalhota no ar. Vem. Cadê? Aleluia. Diga comigo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Quem aqui já ouviu em algum lugar, ou você mesmo talvez em algum momento da sua vida questionou, dizendo, mas a Bíblia foi escrita por homens. Como confiar que a Bíblia é de fato a palavra pura e perfeita de Deus? Quem já ouviu alguém questionar isso? Às vezes na internet, ateus, né, outras religiões. Agora, eu quero explicar para você. Deus não pegou uma caneta, uma pena naquela época, ou outro objeto, e escreveu à mão. Diga comigo, Deus inspirou para que os homens escrevessem. É como o saxofone e o saxofonista. Toca ele a glória aí pra gente. Uau! Merece um aplauso, você não? Veja, veja. Ele tocou o instrumento. O instrumento não tocou por si só. Quem soprou foi ele. Quem tocou as notas foi ele. Mas quem fez o som? O saxofone. Ou seja, os homens que escreveram a Bíblia são como o saxofone. Quem encheu eles, quem soprou neles, quem inspirou eles foi Deus. E eles escreveram inspirados por Deus. Obrigado. Diga comigo, a Bíblia é inspirada por Deus. Diga comigo, a Bíblia afirma nela mesmo que é a palavra de Deus. A Bíblia fala mais de 3.800 vezes, ok? Que ela é Deus falando. Uau! Ou seja, mais de 3.800 vezes você vai ver, assim diz o Senhor. Ou, palavra do Senhor veio ao profeta dizendo. Ou seja, mais de 3.800 vezes a Bíblia está citando a Deus como que é Deus que está falando e não é o profeta que está falando. Vai dizer, palavra do Senhor que veio ao profeta X, dizendo,
assim diz o Senhor. Ou seja, a própria Bíblia cita. Quem já leu um livro e aí vê que está lá entre aspas assim, o que alguém falou. Ou seja, a Bíblia tem 3.800 vezes ou mais dizendo que foi o próprio Deus que está falando. Pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus é poderosa. É tão poderosa que Jesus Cristo, ele é chamado de o Verbo de Deus que se fez carne. Quem aqui sempre ficou assim, meu Deus, o que significa o Verbo se fez carne? Quem quer uma revelação sobre isso? A palavra de Deus se fez carne. Vou te dar uma revelação sobre isso. Só se você der um glória a Deus bem alto aí. Quem quer saber essa revelação? Ou seja, as minhas palavras representam o que eu penso, sim ou não? Se eu quero expressar para alguém, eu não acabei de expressar para vocês que eu sou um pastor feliz, que eu estou agradecido pela vida de vocês? Ok, eu expressei através da minha palavra. Deus expressou através da sua palavra tudo o que ele é e tudo o que ele sente, tudo o que ele faz, e ele encarnou essa palavra. Jesus é corporealmente toda a palavra de Deus. Você quer saber quem ele é? Olhe para Jesus. Quer saber o que ele pensa? Olhe para Jesus. Quer saber o que ele faz? Olhe para Jesus. Quer saber como ele é? Olhe para Jesus. Jesus é a expressão perfeita da palavra de Deus. O Verbo se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, a Bíblia não foi inventada por homens. Os autores foram movidos pelo Espírito Santo. Amém? Agora, olha o tanto que a Bíblia, ela é incrível pela sua coerência. A Bíblia foi escrita num tempo de 1.500 anos, por mais de 40 autores, olha que loucura, em 3 idiomas, em 3 continentes. E não perdeu a coerência e não tem contradição. Você entendeu? 1.500 anos para escrever a Bíblia, 40 autores diferentes, de países diferentes, de continentes diferentes, de eras diferentes, de séculos diferentes, de milênios diferentes, e não tem nenhuma falha de coerência. Porque esses 40 ou mais autores foram inspirados por Deus. Aleluia. Todos eles vão falar da redenção, todos eles vão apontar para Cristo, todos eles vão apontar para o Messias, todos eles vão apontar que Deus quer restaurar a comunhão com o homem. Não é poderoso isso, irmão? Não existe nenhum livro na face da terra, nenhum, que chegue a 1% do poder, a 1% da coerência, a 1% das características que tem a Bíblia. Vou falar um dado que eu não falei hoje de manhã. Você sabia que a primeira frase da Bíblia, Bereshit bara Elohim, Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. O Alexandre vai gostar dessa, que ele é matemático. Você sabia que essa primeira frase da Bíblia tem 7 palavras? Diga comigo, 7 palavras. Você sabia que existe 30, escute bem, 30 somatórias e 30 valores de 7 nessas primeiras 7 palavras. 30 vezes o número 7 aparece em diferentes tipos de contagem, valor de... As palavras, as letras, por exemplo, têm números. E a Harvard um dia pegou esse dado de como que 7 palavras conseguem ter valores numéricos 30 vezes de forma diferente. E eles descobriram que não existe, matematicamente, não é impossível você criar outra frase
com 7 palavras que tenha tantas vezes a revelação do número 7. Só Deus. É impossível, é matematicamente impossível. Porém, as 7 primeiras palavras da Bíblia têm o poder do número 7 30 vezes dentro. Uau! Diga comigo, sobrenatural. Aleluia. Então você vê toda essa coerência, você vê toda essa profundidade teológica e não contém, diga comigo, não contém contradição doutrinária. Aleluia. A Bíblia é poderosa, irmão. Você sabia que a Bíblia, só lembrando aqui dos autores, tem reis, sacerdotes, pescadores, imagina, médicos, de eras diferentes, de continentes diferentes, de idiomas diferentes, e não tem contradição. Agora, aqui que vem um negócio poderoso. 27% da Bíblia são profecias. Uau! Isso aqui que torna algo poderoso. 27% da Bíblia são profecias. Agora eu quero que você abra comigo em Isaías 46, rapidamente. Isaías 46. Nós vamos ver o versículo que mostra que Deus, diga comigo, Deus revela o final desde o princípio. Outra vez, Deus revela o final desde o princípio. Versículo 10. Muita atenção. Um dia Deus, Ele vai falar o seguinte: vou mostrar que eu sou Deus. Um dia Deus falou assim: vou mostrar que eu sou Deus. E não há outro Deus como eu. Ela começa, Volta o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Olha o que Deus está falando. Deus está se defendendo, tá? Deus está se amostrando, como diz aqui. Eu sou? Não há outro Deus semelhante. Não há ninguém semelhante a mim. Aí o que ele escolheu para mostrar que ele é Deus? Olha o que ele escolheu. Ele podia dizer assim: não há ninguém como eu abro o mar vermelho. Ele podia dizer: não há ninguém como eu ressuscito mortos. Não há ninguém como eu que faço desfaço. O que ele escolheu para mostrar que ele é Deus? Versículo 10. Não há outro como eu. Por quê? Porque eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não são sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aplauda o Senhor Jesus. Em Isaías tem um versículo que Deus desafia os outros deuses a provar que eles são deuses, caso eles possam mostrar o futuro. Ou seja, quando Deus vai envergonhar os ídolos, lá em Isaías 41, versículo 22 e 23, olha o que diz. Quando Deus vai envergonhar os ídolos, ele diz: se eles mostrarem o futuro, então está provado que eles são deuses, caso contrário, não são. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anuncia-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas. Então ele está pedindo. Então mostra. Fala. Olha o que ele diz no 23. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois. Caso contrário, tu não é Deus coisa nenhuma.
Tem uma estatística que 92% das profecias de videntes que andam por aí falham. E 8% que acontece, poderia acontecer por coincidência, por acaso, porque são genéricas demais. Mas a palavra de Deus, todas as profecias se cumprem. E a Bíblia, do tão grande que ela é, 66 livros, 27% de todo o conteúdo da Bíblia são profecias e não erram e se cumpriram. Cumpridas! Uau! Tremendo. E eu quero dar, por exemplo, para você, a profecia de uma cidade chamada Tiro. Quem já ouviu falar dessa cidade? A Bíblia fala muito, lá em Isaías 26, há uma profecia sobre a cidade de Tiro. A cidade de Tiro fica no Mediterrâneo, ali na Síria. E essa cidade ficava na costa, aqui é o mar. E mais ou menos uns 250 metros havia uma ilha que também pertencia a Tiro, mas a cidade ela era dentro do continente. Essa cidade desagradou muito a Deus. Em Ezequiel 26, há uma profecia contra Tiro. E a profecia, ela é muito longa, não vou ler tudo, mas eu vou falar algumas coisas. Deus diz assim, que ela seria invadida, que ela seria completamente destruída. Agora, olha que loucura. O texto vai dizer assim, as suas pedras serão lançadas no mar. Diga comigo, as suas pedras serão lançadas no mar. Acha o versículo em Ezequiel 26, onde diz que as pedras serão lançadas no mar. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho primeiro aqui, é o versículo 12, 26, 12. Olha o que diz. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas... Bom, isso aqui é inconcebível. Nunca na história da humanidade uma cidade foi destruída e ninguém vai lá pegar pedra e jogar no mar. Faz sentido para você? Tem sentido? Só que Deus profetizou, falou, ó, vão jogar pedra de vocês no mar. Centenas de anos antes. Como que o profeta viu lá na frente? Diga comigo, Deus é profético. A maior característica que Deus deu para mostrar que Ele é Deus, não é os milagres que Ele faz, mas as profecias que se cumprem. É por isso que nós estamos fazendo o CIES 2025, a igreja profética, porque Deus é profético, o Espírito Santo é profético, a Bíblia é profética e a igreja é profética. Uau! Então, se você ler a história, assim como foi profetizado, você tem que entender que Tiro era uma cidade muito avançada, muito próspera, muito fortificada. E nunca ninguém conseguiu destruir Tiro, até que o Nabucodonosor foi cumprir essa profecia, sem saber da profecia. Centenas de anos depois... Para você ver, foi tão difícil destruir Tiro que demorou 14 anos. Eles sitiaram a cidade, os caras conseguiram viver dentro de uma cidade sitiada por 14 anos. Você vê quanta comida tinha lá dentro, quanta riqueza tinha lá dentro. E
como que eles conseguiram viver 14 anos e Nabucodonosor, depois de 14 anos, entrou, destruiu, derrubou tudo, matou todo mundo, acabou com tudo. Só que algumas pessoas que estavam aqui fugiram para a ilha, que estava a menos de 1 quilômetro, mais ou menos 250 metros, 300 metros, meio quilômetro no máximo, para chegar na ilha. Agora veja que interessante o que aconteceu. A cidade ficou arruinada, as ruínas, todas as pedras no chão. Só que a profecia está dizendo o quê? As suas pedras serão lançadas no meio das águas. No ano 300 a.C., aparece Alexandre o Grande, o Alexandre de Macedônia. Sabe o que ele faz? Sitia a cidade, que ele estava tentando recomeçar. Ele acaba com a cidade em 7 meses, em vez de 14 anos, 7 meses, arruína com tudo. Só que o que o povo faz? Todo mundo aqui fugiu para a ilha. Isso aqui é um dos fatos históricos mais incríveis de Alexandre o Grande. Está em qualquer livro de história. Alexandre o Grande viu que a cidade inteira, que todos os líderes, todo mundo fugiu para a ilha, se fortificaram na ilha, construíram muros de mais ou menos 20 metros de altura na ilha. E zombaram, mandaram uma mensagem zombando de Alexandre, dizendo que ele nunca ia conquistar a ilha de Tiro. E Alexandre, então, faz uma reunião com seus generais e disse: nós vamos chegar lá. Sabe qual foi a ideia que ele teve? Vamos pegar todas as pedras das ruínas e vamos construir uma ponte até chegar lá. Todas suas pedras serão lançadas no meio das águas. Aplauda o Senhor Jesus. Uau! Outra profecia incrível é sobre Ciro, o rei Ciro. Isso aqui é incrível, irmão, sobre o rei Ciro, que está lá em Isaías 44, 28. Olha que loucura. Vocês estão comigo? Amém. Deus revela para o profeta Isaías, centenas de anos antes, que Israel seria levado no cativeiro, seria destruída, e ia ficar na Babilônia, mas que depois que a Israel tivesse 70 anos lá naquele cativeiro, que um rei, centenas de anos aqui, se levantará, ainda deu até o nome dele, ele vai chamar Ciro. Imagina que eu profetizo, irmão, daqui 200 anos vai vir um homem, vai ser o prefeito de Balneário Camboriú, o nome dele vai ser tal. Até o nome, ele disse, olha lá, que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás. Presta atenção, quando Isaías falou isso, não estava destruído nada. Ele falou, daqui um tempo vai ter um Ciro que vai restaurar Jerusalém, vai restaurar o templo, vai restaurar os muros, e o nome dele é Ciro. Aí sabe o que acontece? Exatamente. Se levanta um homem chamado Ciro, que é o rei que restaura, dá a carta para Neemias, libera ele para reconstruir o muro, dá a carta para Esdras para reconstruir Israel e deixa que o povo volte para edificar Jerusalém, o templo, e todas as coisas são restauradas. Só existe um livro na face da terra que tem profecias assim, a palavra de Deus. Aplauda ela, a palavra ela precisa ser glorificada hoje nessa noite. Meu Deus! Quem está sendo edificado hoje? Muita atenção. Existem mais ou menos
300 profecias sobre Jesus cumpridas. Oh my God. Em Cristo Jesus se cumpriram aproximadamente 300, todas as profecias sobre o Messias se cumpriu no Messias. Agora eu vou te dar um pouco de números para você entender. Dessas 300 profecias, um professor matemático de alto nível americano chamado Peter Stoner, ele analisou 8 profecias, diga comigo, 8. Ele pegou 8 profecias e fez a probabilidade de que aleatoriamente, por coincidência, se cumprisse 8 profecias na vida de um homem só, que nascesse onde disse que ia nascer, que morresse do jeito que ele disse que ia morrer. 8 seria, se 8 profecias se cumprissem, seria esse número aqui, irmão. Olha só. 10 sobre a potência de 17. Quem não entende de nada? 100 quadrilhões. Também não deu para entender o que significa. Porque eu não sei o que é 100 quadrilhões. Vamos imaginar comigo. Agora você imagina. Alguém tem uma moeda aí? Uma moeda de R$1, 50 centavos. Ninguém tem mais moeda, né, irmão? Graças a Deus. Uma aí. Uma moeda. Então, imagina essa moeda. Tem uma moeda na minha mão. Imagina que nós enchemos essa igreja de moedas até a minha cintura. Ok? Agora imagina que eu vou pegar essa moeda e vou pintar ela. Vou pegar esse canetão, vou pintar ela de preto. E vou jogar ela no meio dessas moedas e vou misturar todas as moedas até a minha cintura. Agora imagina que alguém de vocês vai entrar por ali vendado, com toda a igreja até a cintura de moedas, e com os olhos vendados tem apenas uma chance de escolher uma moeda. Essa é a probabilidade. Na verdade, não é. Quer saber como que é? Na verdade, é o estado do Pará inteiro cheio de moeda até a cintura. Essa é a probabilidade de 100 quadrilhões de que Jesus, por acaso, cumprisse 8 profecias. Mas ele cumpriu